Irecê vai ficar pequena para tanta energia. Dia 26 de julho acontece a Corrida das Meninas Superpoderosas. Uma corrida temática que une esporte, diversão e conscientização no combate à violência contra a mulher. Vista sua camisa, escolha sua personagem e venha participar desse momento inesquecível. Informações e novidades no Instagram, @Corridas Superpoderosas. Esperamos você! Você anda apertando os olhos para enxergar? Dor de cabeça constante, dificuldade para ler ou dirigir? Preste atenção, isso é sinal que você pode precisar de óculos e precisa resolver agora. Mas cuidado, nem toda ótica entrega o que promete. Na Ótica Bom Preço você compra e leva exatamente o que comprou. Aqui não vendemos gato por lebre. Atendimento sério, preço justo e compromisso com a sua visão. Passe na Ótica Bom Preço em frente ao ponto de ônibus de Lapão em Irecê ou ligue 0800 069 1294. Ótica Bom Preço. Enxergar bem não é luxo, é respeito a você. Chegou a oportunidade que você esperava na Master. A Hyundai, patrocinadora oficial da Copa, preparou uma grande condição para você. Creta Comfort Turbo com até R$26 mil de bônus na troca do seu seminovo, saindo a partir de R$129.990. Passe agora mesmo na Master Hyundai, faça seu test drive e surpreenda-se. Master Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida. Está no ar Visão Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Realização Conselho Regional Espírita. Apresentação Helenilson Inácio. Eu aqui, caro ouvinte. Ajuda-te que o céu. Eu aqui, caro ouvinte, nos estúdios da Líder FM, com Nailson Alves e Zenilton Siquara. E você aí, do outro lado, na escuta do nosso programa. E fique conosco, porque hoje o tema é muito bom. É sobre a lei do trabalho. Você gosta de trabalhar? Você acha que é necessário trabalhar? Eu já ouvi pessoas dizendo que se pudesse não trabalhava. E aí? O que fazer, né? Então hoje nós vamos fazer essa análise da lei do trabalho na visão espírita. O que o espiritismo tem a dizer sobre? E vou falar também para você da caravana baiana da fraternidade que chegou ao seu final. E hoje, no Centro Espírita Jesus de Nazaré, a partir das 7:30 da manhã já começou lá a recepção. Já tem pessoas chegando de várias cidades da região. Então eu vou falar para você o percurso que nós fizemos, quantas cidades visitamos, como foi a trajetória desta caravana. Mas inicialmente, cumprimentando aqui Nailson Alves e Zenilton Siquara, que já está aqui no estúdio conosco. Bom dia, Lenilson, bom dia, Nailson, bom dia, ouvintes. E como você falou, né? A lei do trabalho. Se é lei, vamos trabalhar, né? Já estamos trabalhando. Já estamos trabalhando, né? Já estamos. Muito bom o assunto, fiquem conosco. E vamos entrar agora nossos anunciantes, né? A mensagem do Momento Espírita, e retornaremos para falar sobre a lei do trabalho e a caravana da fraternidade. Fiquem conosco. Ajuda-te que o céu te ajudará. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: Aquele que orava
aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que pedra que rola não cria limo, sugerindo alterações de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Pense nisso. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Pensemos nisso. Inácio. Eu aqui e o amigo Nailson Alves no comando da mesa de som, Zé Nilton Siquara ali também, hoje para falarmos sobre a lei do trabalho na visão espírita, porque o espiritismo é uma doutrina que tem em sua base ciência, filosofia e religião e responde aos mais diversos temas da humanidade. Mas antes de entrarmos no assunto, caro ouvinte, eu quero trazer para você um relatório da caravana baiana da Fraternidade, que hoje tem seu encerramento, terá o encerramento lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré. E nós lhe convidamos para comparecer lá no Centro Espírita, porque lá terá um delicioso almoço, ou é feijoada, é uma coisa assim, acho que é feijoada. Então é você que gosta, apareça lá, vá com sua família para participar desta feijoada. E aqui está o roteiro. Só para você ter uma ideia, caro ouvinte, nós do Conselho Regional 18, que é o Conselho Regional Espírita, que compreende Irecê e região, visitamos 35 centros espíritas aqui na região de Irecê. Centros espíritas que são filiados à Federação Espírita foram 13 e o restante ainda não são filiados. Então, o número total de caravaneiros, ou seja, de pessoas que se envolveram nessa visita das caravanas, foram 1.112 pessoas envolvidas nesse movimento da caravana em toda a região. E em cada viagem a gente ia com mais ou menos 32 pessoas. Foram 14 palestrantes circulando a região de Irecê. Então foi um público total de 2.216 pessoas que participaram da Caravana Baiana da Fraternidade 2026. Aí foram 15 cidades visitadas e 13 povoados. Então nós visitamos 15 cidades e 13 povoados. Agora presta atenção, quanto nós percorremos em quilômetros, ida e volta, agora em 2026, na Caravana da Fraternidade,
Simplesmente 2.428 quilômetros, Arilton. Tudo foi trabalho, né? Tudo trabalho. Tem a ver com o nosso programa de hoje. Justamente, estávamos trabalhando voluntariamente a serviço do bem, da União dos Espíritas do Estado da Bahia. E aqui nós fizemos a nossa parte na região de Irecê. Então, percorremos 2.248 quilômetros do mês de abril até agora o mês de junho, e hoje é o encerramento no Jesus de Nazaré. Se você quiser participar conosco da belíssima feijoada, apareça. Inclusive tem muita gente de fora aí, viu? Já chegou o pessoal de Xique-Xique, de Barra do Rio Grande, Barra do Mendes, Morro do Chapéu, Presidente Dutra, Jussara, São Gabriel. Fernanda, nossa companheira lá do centro, diz que a feijoada é fluidificada. É fluidificada, tudo feito com amor. Rapaz! Né? É, tudo feito com amor. Vale a pena, viu? Vale a pena sim. Você comparecer lá. O pessoal, ao sair da rádio eu vou pra lá, certo? Eu também. Porque é uma programação bacana. Ainda tem um café da manhã que nos espera lá, viu, Zé Nilton? Quando a gente chegar, quem for até às 10 horas ainda pega o café da manhã. A coisa é boa. Então nós vamos lá tomar esse café. A gente fala café, mas lá sempre tem um suco, né? Tem um bolinho, tem um pão. Sabe tudo por quê? feito Nem com só amor. de pão vive o homem, né? Nem só de pão vive o homem. Mas também de café, de feijão, suco, não é? Aí eu me lembrei, Zé Nilton, de um sobrinho meu. Hoje ele é homem feito, né? Tá até estudando no exterior, fazendo doutorado. Ele participava do evangelho lá na casa do meu irmão. A gente morava vizinho, né? Sim. E a gente ia participar do evangelho lá. E ele ficava observando. Todas as vezes que fazia o evangelho, rezava o Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Um dia ele perguntou mesmo, meu pai, e nessa reza de vocês aí só pede pão, não precisa das outras coisas. Não vai precisar das outras coisas não, do leite, da carne. Lenir, você falou que foram 2.200 quilômetros? 2.200, deixa eu olhar aqui. Mas não foi a pé não, né? Só Claro que um não, momentinho, né? Aqui. Olha, a quilometragem percorrida foi 2.428. O público foi 2.216 pessoas. Muita gente. 2.216. Então, foi isso aí. Muito bom, né, Zé Nilton? Bom. Aí a gente junta os companheiros, companheiras, amplia o conhecimento, faz amizades, rever amigos, foi ótimo. O que eu acho melhor é isso, é a oportunidade da gente rever os amigos. É bom demais, foi muito bom. Porque, né, a gente volta lá, a gente, rapaz, quanto tempo eu não lhe vi. Então, não é bacana? E você não pôde participar por causa dos seus problemas de saúde, mas você ainda tem duas cirurgias ainda para fazer, né? É isso, e você ainda tem tempo. Porque hoje a gente sai daqui e vai pra lá. Vou dar um pulinho. Você vai rever muitas pessoas. Chego lá, dou um pulinho. Sim. Vou lá. Então vamos ao Lei do Trabalho na Visão Espírita. Vamos trabalhar, meu. Nós estamos aí num momento bom no Brasil, muito bom mesmo, né? Porque o povo fez uma pressão boa pro Congresso aprovar. O governo, o presidente mandou pro Congresso uma proposta, né, da redução da escala de trabalho de 6x1, ou seja, trabalhar 6 dias por semana e só folgar um, que seria o domingo. Aí ele mandou a proposta para reduzir, para trabalhar só 5, ou seja, trabalhar de segunda a sexta e folgar sábado e domingo. O Congresso demorou a aprovar com má vontade, mas o povo fez uma pressão boa. Aí o Congresso resolveu aprovar pela pressão popular e agora o presidente sancionou, né? O presidente sancionou, agora é lei. Ou seja, vamos ver que dia começa a valer a escala 5x1. Ou seja, você mãe de família, você que tem dupla jornada, que é a jornada de trabalho, onde você vai para o trabalho, fica de segunda a sábado, aí chega em casa, ainda vai cuidar de casa, lavar roupa, lavar a casa, cuidar de menino, fazer almoço, é tanta coisa, porque mulher tem dupla jornada. Aí já imaginou agora, você só vai trabalhar de segunda a sexta, ou seja, você terá o sábado e domingo para cuidar de sua família, de sua casa, de suas atividades, para viver em família. A ideia é essa, para que a trabalhadora, principalmente a mulher, o homem também será beneficiado, mas principalmente a mulher tenha tempo de viver com sua família, né? Porque não é fácil trabalhar fora e depois chegar e cuidar de tarefas de casa, é muito difícil.
Então essa lei veio beneficiar todos os trabalhadores que trabalhavam de segunda a sábado, ou melhor, ainda trabalham, porque a lei vai entrar em vigor. Eu não sei exatamente qual o dia que ela começa a vigorar, mas o presidente já sancionou. Zé Nilton, e na visão espírita, o que os benfeitores espirituais, através de Allan Kardec, vieram nos dizer sobre a necessidade do trabalho? Tem gente que diz que não gostaria de trabalhar. Eu sou sincero a dizer, eu adoro trabalhar. Eu só não gosto de pressão, de trabalhar obrigado. Mas assim, para ficar livre para trabalhar, fazer o que eu gosto, eu acho bom demais. Eu não consigo viver sem trabalhar. Eu nunca vi ninguém dizer que morreu de trabalhar. Morreu se não trabalhar, porque não vai ter como se manter, né? Exatamente. A pessoa diz, morreu de trabalhar. Nunca vi dizer que ninguém morreu de trabalhar. Agora tem gente, Alenilson, que vive para trabalhar. A gente tem que trabalhar para viver. É diferente. Exatamente. É um outro exagero, né? Porque aí no Livro dos Espíritos vai dizer que nós temos a necessidade do repouso. Com certeza, nós vamos ver isso tudo. No Livro dos Espíritos, no capítulo 3º, na lei do trabalho, porque você falou aí que o trabalho é uma lei humana, mas também é uma lei divina, uma lei natural. Na pergunta 674, Kardec pergunta e os Espíritos respondem, né? A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Vamos ver a resposta? O trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo, é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Justamente. Nós precisamos trabalhar para ter o essencial para viver bem. No entanto, como o livro diz aí, o homem aumenta a carga de trabalho para satisfazer o quê? Outras necessidades que ele criou. Então tem coisas que a gente não precisa. E prazeres. Que a gente não precisa, mas inventa, depois vai ter que trabalhar mais. Então, por exemplo, a pessoa que ganha 2 salários mínimos e ela tem um cartão de crédito, ela deve pensar o seguinte: esse cartão me dá o direito de usar um dinheiro que não é meu. O dinheiro não é meu, então eu tenho que ter cuidado no uso desse cartão. Porque quanto mais eu gasto, mais eu vou ter que devolver aos donos, né? Que são as financeiras que ganham altos juros com isso. Então a pessoa deve ter controle e saber que deve gastar sempre menos do que o que ganha e poupar um pouquinho, né? Então é isso. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, porque agora vem aí uma música que é Titãs, que fala justamente que a gente não precisa só de comer. A gente não precisa trabalhar só para comer, a gente precisa de viver. Por isso a necessidade da escala 5x1, para a gente ter sábado e domingo para viver. Porque comer, a gente 5x2, não? 5x2, 5x2, tá certo, Zé Nilton. 5x2, porque a gente não precisa só de comida, e o Titãs vai dizer isso aí na música que vem agora. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade.
comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade. Apoio. A Jardim Escola Criação, especialista na educação de crianças do maternal ao 5º ano para toda a micro-região de Irecê. Aqui as crianças constroem aprendizagens inesquecíveis, baseada na excelência de nossas vivências pedagógicas e no afeto que permeia nossas experiências diárias. Temos o programa Bilingue para implementar ainda mais o uso do inglês em nossa escola. Venha fazer parte da nossa história. Jardim Escola Criação. Acessórios para caminhão agora tem nome Irecê. Mecânica Diesel Irecê. Antes de comprar acessórios para o seu caminhão, visite a Mecânica Diesel Irecê. Agora em novo endereço, ao lado do posto Copa 70, na rodovia BA 052. Com a gente você faz manutenção do seu caminhão, troca de óleo, filtros, revisão dos freios e elétrica. Faça a revisão do seu tacógrafo e evite multas. Nos visite e constate o preço justo. Perfeito em peças e serviço de qualidade. Organização Macedo, há quase meio século ao seu lado. Porcelanatos e revestimentos lindos para decorar a sua casa. Fazemos a tinta para renovar o seu ambiente na cor dos seus sonhos. Louças sanitárias, torneiras, chuveiros, material elétrico e hidráulico das melhores marcas. E atenção, temos sempre muitas ofertas. Organização Macedo, para você que valoriza o conforto e bem-estar da sua família e deseja materiais de qualidade e bom gosto para o seu empreendimento. Venha que estamos te esperando. Organização Macedo, desde 1973. Qualidade e bom gosto. Gema Consultoria, Geologia, Engenharia, Mineração e Meio Ambiente. Empresa que presta serviço de consultoria em estudos geológicos, projetos ligados ao meio ambiente, licenciamento ambiental, licenciamento para mineração e trabalhos de engenharia civil. Realizamos trabalhos para prefeituras, empresas e particulares. Contato 74-9998-2180-8807-4235 9121-8589. E-mail gemabahia com 2M @gmail.com. Gema Consultoria. Desejando parar de beber? Procure o AA. O Grupo Unidos de Irecê estará junto com você nesta luta. Procure o Centro Paroquial ao lado do Hospital Regional de Irecê. Reunião às quartas e sábados a partir das 19 horas. E lembre-se, Alcoólicos Anônimos, um caminho para a sobriedade. Conheça o poder da fibra ótica com a Holística Internet. Desde 1999, conectando você ao mundo digital. Com cobertura em mais de 90 localidades na região de Irecê. Nossa missão sempre foi chegar até você com velocidade e confiabilidade. Para navegar sem limites com emoção. A solução de conexão que você procura está aqui. Pensou em internet? Pensou Holística. Holística Internet. A verdadeira conexão com você.
economizar. Amigo, não perca tempo, venha comprovar se você vai construir ou reformar a Casa Medeiros. É o lugar. Materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, tintas, pisos e compensados. Telefone 3641-3306. Casa Medeiros, construindo com você. Buscando mais segurança e conforto para sua casa ou comércio, venha para a Cetel Segurança Eletrônica. Aqui você encontra motores elétricos para automatizar o portão da sua garagem, porteiros eletrônicos e fechaduras elétricas. Além de diversos produtos da segurança eletrônica, como sistema de câmera, cerca elétrica e interfones que ajudam a garantir o conforto e segurança seu e da sua família. Além disso, para a sua maior satisfação, contamos com venda de peças de reparo e realização da manutenção dos produtos. A Cetel fica localizada na rua Febrando Barreto, 84, no centro de Iracema. Telefone para contato é o 74-3641-5232 ou chame no WhatsApp pelo número 749-9974-2191. Falar com o João. Voltamos a apresentar Visão Espírita. Helenilson Inácio. Eu aqui no comando da mesa de som Nailson Alves e do outro lado o amigo Zenilton Siquara. Hoje falando sobre a lei do trabalho na visão espírita e também sobre a finalização da caravana baiana da fraternidade, que hoje tem seu encerramento no Centro Espírita Jesus de Nazaré. E você é nosso convidada, você e família, para meio-dia ir lá no Jesus de Nazaré participar de uma bela feijoada. Sim, mas é uma feijoada também tem para vegano e vegetariano, viu? Lá quem é carnívoro tem a sua opção, mas quem é vegetariano também tem a feijoada para vegetariano. Olha que maravilha! E é tudo muito bacana, o ambiente limpinho, o pessoal faz com muito cuidado, com muita oração, né? Como o Zenilton disse, fluidificada a feijoada. Então, apareça lá, participe. E o pessoal já está lá, né? Fazendo o evento, já fizeram a abertura, essa altura, e foi marcado para as 7h30, né? Recebeu o povo que chegou aí de Xique-Xique, de Central, Jussara, de Barra do Mendes, Barra do Rio Grande, Morro do Chapéu e São Gabriel, essa turma boa do movimento espírita. Circulamos a região toda, mais de 2.000 quilômetros rodados, mais de 2.000 pessoas envolvidas no movimento. Foi ótimo, graças a Deus. Mas hoje estamos aqui trabalhando nos estúdios da Rádio Líder FM. Aqui é um trabalho que a gente chama de intelectual. Os espíritos chamam de trabalho intelectual. Eu estou aqui sentado na cadeira, Zenilton na outra, né? E conversando, é um trabalho intelectual. Nailson está ali na mesa de som, nos comandos, né? Ou seja, é um trabalho técnico intelectual, levando até você a mensagem do Visão Espírita. O que é que o Espiritismo fala sobre o trabalho? Zenilton? Então, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 675, Kardec pergunta: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Essa é a pergunta. Aí vem a resposta: não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Ou seja, não é só a matéria, né? Não é só o corpo que trabalha, mas a mente também. Os cientistas, Helenilson, quantas descobertas eles fazem, né? Usando a mente. Os médicos descobrem curas para doenças, trabalhando com a mente. Ou seja, todo trabalho, Helenilson e ouvintes, eu digo que é digno. O gari que varre a nossa rua, o trabalho dele é bastante digno, porque se ele não varrer a rua e o lixo acumular, o que é que vai acontecer? Vai acumular insetos, né? E vão vir doenças para nós. Então o trabalho de um gari, na minha opinião, é tão importante como a de um médico, como a de um cientista. O que é que você acha sobre isso? Claro, por exemplo, o trabalho da funcionária doméstica. Eu falo funcionária porque a maioria são mulheres, tá? Existem as exceções, mas imagine o pessoal aí de classe média, médicos, engenheiros, advogados e tal, juízes. Esse pessoal não vai cuidar de casa, com raras exceções. A maioria vai para os seus trabalhos, tem a sua renda satisfatória. Imagine se não tivesse essa pessoa aí disposta a ganhar um salário mínimo para cuidar da sua casa, deixar tudo limpo, organizado, você chegar a encontrar comida pronta, roupa lavada. Então é um trabalho que tem valor, sim.
né? Um trabalho digno, como você falou, sobre o gari. Desde que seja exercido honestamente. Claro, claro, né? Para isso existe a lei, a relação da lei da oferta, né? Da procura, existe a lei do trabalho, né? O patrão cumpre com a sua parte, o funcionário cumpre com o seu dever. Para isso existem as leis para regulamentar, porque, Zé Nilton, inclusive o Livro dos Espíritos fala que qualquer pessoa que imponha um trabalho forçado a outra, isso é considerado crime perante as leis de Deus e perante as leis dos homens. Porque ninguém deve obrigar outra pessoa a trabalhar excessivamente, além daquilo que a lei permite. Quando o assunto gira em família, eu digo sempre, gente, o que é que diz a lei? O que é que a lei fala? Se a gente não pode pagar uma pessoa conforme diz a lei, a gente faz um acordo, né? Que a pessoa trabalhe menos, ganhe menos, mas trabalhe menos. Tudo vai do acordo, tudo é como se diz, uma questão de bom senso. Se eu preciso de uma pessoa para trabalhar comigo, eu não posso pagar o salário mínimo como diz a lei, então que ela trabalhe menos e ganhe menos, mas ela precisa trabalhar menos, porque ela não vai trabalhar mais para ganhar o mesmo, né, o mesmo valor. Porque a gente sabe que existe por aí situações de injustiça, né, até de picaretagem, de pessoas que dividem o salário, né? Tem sim, aqui na região tem isso, né? Tem prefeituras que fazem isso. Para manter o cabide de emprego, coloca 2 pessoas no mesmo cargo, uma assumindo a função oficial e a outra dividindo o salário sem fazer nada. Ou seja, isso é contra a lei, mas as pessoas aceitam porque está se beneficiando. Ou seja, estou ganhando para não fazer nada, é pouco, mas não faço nada mesmo, né? O que é ruim, porque de qualquer forma está dando prejuízo a alguém. E quem é que sofre o prejuízo com isso aí? É o cidadão que paga imposto, né? É o cidadão que contribui para que o município funcione bem, para que uma pessoa esteja ganhando dinheiro sem trabalhar. Infelizmente isso existe não só no Brasil, como em vários países do mundo. Mas a lei do trabalho, ela vem colocar as relações de igual para igual, né? Estabelecer justiça entre o patrão, né, que oferece o trabalho, e o trabalhador que realiza as tarefas. E o homem, Elenilson, que já possui bens suficientes para assegurar sua existência, está isento da lei do trabalho? Veja a resposta. Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil segundo as suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar sua existência não está forçado a se sustentar com o suor de sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidade de fazer o bem. Ou seja, todos nós somos úteis, né, em qualquer área que estivermos. E a respeito do repouso, Elenilson, o repouso depois do trabalho... Sim, Zé Nilton, só voltando a falar sobre esse assunto aí. Você quer comentar, Veja só, né? claro. Tem pessoas que trabalham a vida toda no seu trabalho profissional, né? Por exemplo, um servidor público que ganha razoavelmente bem, então vive a vida praticamente toda em função daquele trabalho. E o aposentado, né, Elenilson? Depois essa pessoa vai e se aposenta, né? Aí o que acontece? Ficou dispensado do seu trabalho oficial, mas não está dispensado de utilizar a sua inteligência, a sua saúde para fazer trabalhos em benefício ao próximo, trabalhos em benefício né, à natureza. É esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Embora nós ainda precisamos do trabalho, no meu caso, eu trabalho profissionalmente, né? Porque eu não sou aposentado, não recebo nenhum benefício de forma alguma. Ainda não, né? Tudo que eu recebo é fruto do meu trabalho diário. Se eu não for trabalhar, eu não recebo. Então, assim, não tenho nenhum benefício do governo, nunca tive, assim, diretamente, né? E também não sou aposentado. Mas eu me sinto no dever, por uma questão de consciência, depois de ter conhecido a doutrina espírita, depois de ter me convencido da justiça e da bondade de Deus, depois de ter conhecido melhor Jesus, hoje eu me sinto no dever de fazer trabalhos voluntários, principalmente para divulgar o Espiritismo, porque eu sei que é uma doutrina que vai beneficiar inúmeras pessoas, muitas. Imagine, caro ouvinte, quantas pessoas estão ouvindo esse programa na região de Irecê, fruto do nosso trabalho voluntário, né? Então, é um trabalho que a gente faz de coração, por amor, em benefício das outras pessoas. É um trabalho,
mas não é remunerado financeiramente. Compreendeu, Zé Nilton? Sim, agora além disso, tem pessoas que são incapazes. Por exemplo, as pessoas deficientes físicas, né? Ou mentais. Um exemplo. Não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, e cuja existência é inútil? Eu acredito que não, né? Deus é justo, não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil segundo as suas faculdades. É questão de justiça, né? Claro, porque assim, tem pessoas aí, Zé Nilton, que são paraplégicas, estão numa cadeira de roda e trabalham. Eu conheço gente que trabalha numa cadeira de roda. Eu conheço pessoas que não têm os braços, mas fazem pinturas, põem o pincel na boca e pintam quadros lindíssimos. Recentemente eu estava vendo um vídeo de um indiano que ele não tem os braços e ele é alfaiate, ele costura com as pernas. Costura. Aí ele vai lá na máquina de costura e costura. Dá o jeito dele lá e acontece. Então, assim, mesmo que a pessoa esteja aposentada por alguma deficiência, né? Por alguma imobilidade, mas ela pode produzir algum trabalho. Por exemplo, Jerônimo, o gigante deitado, sim, ele não se levantava e fazia palestra deitado. Se não for com o corpo, um trabalho, com a mente, né? Exatamente, é um trabalho intelectual. Então, assim, todos nós poderemos trabalhar a serviço do progresso. É por isso que eu digo sempre, Senhor, que seja feita a vossa vontade. Mas, caro ouvinte, fique conosco, nós vamos agora para o segundo bloco. Vem aí mais uma música decente e o bloco de comerciais dos anunciantes do Visão Espírita. E voltaremos no próximo bloco para continuar falando da lei do trabalho. Agora eu repito.
gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Espírita. Apoio. A Jardim Escola Criação, especialista na educação de crianças do maternal ao 5º ano para toda a micro-região de Irecê. Aqui as crianças constroem aprendizagens inesquecíveis, baseada na excelência de nossas vivências pedagógicas e no afeto que permeia nossas experiências diárias. Temos o programa Bilingue para implementar ainda mais o uso do inglês em nossa escola. Venha fazer parte da nossa história. Jardim Escola Criação. Acessórios para caminhão agora tem nome Irecê. Mecânica Diesel Irecê. Antes de comprar acessórios para o seu caminhão, visite a Mecânica Diesel Irecê. Agora em novo endereço, ao lado do posto Copa 70, na rodovia BA 052. Com a gente você faz manutenção do seu caminhão, troca de óleo, filtros, revisão dos freios e elétrica. Faça a revisão do seu tacógrafo e evite multas. Nos visite e constate o preço justo. Perfeito em peças e serviço de qualidade. Organização Macedo, há quase meio século ao seu lado. Porcelanatos e revestimentos lindos para decorar a sua casa. Fazemos a tinta para renovar o seu ambiente na cor dos seus sonhos. Louças sanitárias, torneiras, chuveiros, material elétrico e hidráulico das melhores marcas. E atenção, temos sempre muitas ofertas. Organização Macedo, para você que valoriza o conforto e bem-estar da sua família e deseja materiais de qualidade e bom gosto para o seu empreendimento. Venha que estamos te esperando. Organização Macedo, desde 1973. Qualidade e bom gosto. Gema Consultoria, Geologia, Engenharia, Mineração e Meio Ambiente. Empresa que presta serviço de consultoria em estudos geológicos, projetos ligados ao meio ambiente, licenciamento ambiental, licenciamento para mineração e trabalhos de engenharia civil. Realizamos trabalhos para prefeituras, empresas e particulares. Contato 74-9988-2180-7235-9121-8589. E-mail gemabahia@gmail.com. Gema Consultoria. Desejando parar de beber? Procure o AA. O Grupo Unidos de Irecê estará junto com você nesta luta. Procure o Centro Paroquial ao lado do Hospital Regional de Irecê. Reunião às quartas e sábados a partir das 19 horas. E lembre-se, Alcoólicos Anônimos, um caminho para a sobriedade. Conheça o poder da fibra ótica com a Holística Internet. Desde 1999, conectando você ao mundo digital. Com cobertura em mais de 90 localidades na região de Irecê. Nossa missão sempre foi chegar até você com velocidade e confiabilidade. Para navegar sem limites com emoção. A solução de conexão que você procura está aqui. Pensou em internet? Pensou Holística. Holística Internet. A verdadeira conexão com você. Na Casa Medeiros, que eu vou economizar. Amigo, não perca tempo, venha comprovar se você vai construir ou reformar. Casa Medeiros é o lugar. Materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, tintas, pisos e compensados. Telefone 3641-3306. Casa Medeiros, construindo com você.
Buscando mais segurança e conforto para sua casa e o comércio, venha para a Cetel Segurança Eletrônica. Aqui você encontra motores elétricos para automatizar o portão da sua garagem, porteiros eletrônicos e fechaduras elétricas. Além de diversos produtos da segurança eletrônica, como sistema de câmera, cerca elétrica e interfones que ajudam a garantir o conforto e segurança seu e da sua família. Além disso, para a sua maior satisfação, contamos com venda de peças de reparo e realização da manutenção dos produtos. A Cetel fica localizado na rua Febrando Barreto 84, no centro de Iracema. Telefone para contato é o 74-3641-5232 ou chame no WhatsApp pelo número 749-9974-2191. Falar com o João. Voltamos a apresentar Visão Espírita. Estamos aqui no programa Visão Espírita, eu, Nailson Alves, Zé Nilton Siquara, no programa Visão Espírita pela Rádio Irecê Líder FM. E mandando um alô especial aqui para os ouvintes: Patrícia de Iguitu, Joelma do Centro Divino do Espírito Santo, Queimada dos Mendes, Lindinalva de Ipupiara e André Siquara de Salvador. Inclusive o André nos mandou aí uma mensagem, né? Vamos ouvir a mensagem, porque André é um colaborador da divulgação do Espiritismo. Muito bom dia, caros ouvintes desse magnânimo programa Visão Espírita. Um programa que traz luz a todos aqueles que escutam esta rádio neste domingo. Bom dia, Zé Nilton Siquara. Bom dia, Helenilson Inácio. Bom dia, Nailson Alves. O tema apresentado neste domingo é de deveras importância, pois o trabalho laboral, ele é necessário para o desenvolvimento do ser humano e espírito, assim como o trabalho espiritual. O trabalho espiritual, na sua mais ampla ênfase, é também muito importante para o desenvolvimento do trabalho físico, laboral, porque faz com que o ser humano se dignifique e possa crescer espiritualmente perante as leis de Deus. E para finalizar, mais uma vez agradecer aos colegas de programa, bem como os ouvintes assíduos desse programa, que é um farol iluminando a todos. Bom domingo e fiquem todos com Deus. Você também, André, você, sua namorada Rose, família, irmãos, fiquem com Deus. Bom domingo. Todo o grupo Alegria Cristã que também tá ligado na gente. Nós temos um grupo de WhatsApp, Alegria Cristã, e tem gente que você sabe que você faz parte também. Sim. E eles sempre sintonizam o nosso programa e comentam depois, né? Gostaram e tal. Muito bem, então estamos aqui falando sobre a lei do trabalho na visão espírita, na oportunidade em que o Brasil aí aprova a escala 5x2, né? 5 dias de trabalho e 2 de férias para você viver o que Padre Zezinho disse, o aconchego do lar, não é? Trabalhar, mas também ter o direito de viver para estar com a família, para comemorar, né? Coisas diferentes daquilo que você faz no trabalho, ou seja, precisamos sim. Inclusive o Livro dos Espíritos fala sobre a necessidade do repouso, né? Porque a gente trabalha, mas precisa também do repouso, que o corpo precisa se recuperar das suas energias, o corpo e a mente, né? Precisa se desligar do ambiente do trabalho para entrar em contato com a natureza, com a família, com a sociedade. Inclusive hoje, né? Falando aí do seu direito de repouso, hoje você tem direito a repousar numa bela feijoada, seja ela carnívora ou vegetariana, lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré, meio-dia, você pode ir lá, viu? Participar com sua família, comer essa deliciosa feijoada, seja vegana ou seja carnívora, tá? Então tem as duas opções.
Então, Zé Nilton, o Livro dos Espíritos fala sobre a necessidade do trabalho e do repouso. Eu gosto que você falou aí da feijoada, eu gosto quando você fala que é a parte da provação, né? A provação. Provar um pouquinho da carne, provar um pouquinho do feijão. Isso. Não é provação, sofrimento não, né? E você sabe, Zé Nilton, que a reversão, a renda obtida com a venda dessa feijoada é toda para custear o evento, né? Para cobrir as despesas do evento. Imagine, nós circulamos foi 2.200 quilômetros, muita meu amigo. coisa, né? 2.400 quilômetros, a região toda de Irecê, né? E não foi a pé, né? Não, e também cobriu o material da feijoada, que se compra tudo, né? Feijão certeza, e tal. né? As despesas são grandes. Então você vai, participa, socializa e vê com sua família uma gostosa feijoada. Então vamos ver um pouquinho aqui sobre o repouso, porque todo trabalho tem um limite, né? A gente não pode trabalhar além das nossas forças. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? E a resposta vem dos espíritos superiores. Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria. Quando nós estamos dormindo, na parte dos sonhos, nós sonhamos muito, né? Já falamos aqui sobre sono e sonhos, né? Em outra oportunidade. Nosso espírito nunca está em repouso, está sempre em atividade. O que repousa é o corpo físico, né? Mas nosso espírito sempre exerce atividades no plano espiritual. A gente se desliga da matéria e vai a lugares onde a gente se afiniza. Entendeu? Pessoas que são viciadas, vão a ambientes perturbadores, ambientes de vício, de degradação. Pessoas que já são elevadas intelectualmente, espiritualmente, vão a lugares mais favoráveis, né? Lugares, assim, elevados na espiritualidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nosso espírito nunca está em repouso. O que repousa é o corpo. E qual é o limite do trabalho? O limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Nós somos livres, né? Para fazermos o que quisermos, somos escravos das consequências daquilo que a gente fizer, já aprendemos isso, é a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Mas, Helenilson, nós precisamos de um repouso, né? A pessoa ficar sem dormir, trabalhar 24 horas por dia, é impossível isso. O corpo também precisa de descansar, não é assim? O que acontece aí são muitos acidentes nas estradas, né? Verdade. Caminhoneiros que trabalham em excesso e terminam usando alguns psicotrópicos para se manter acordados. É verdade. Aí passa dos limites do trabalho e promovem acidentes gravíssimos, como um que aconteceu recentemente aí, que custou a vida de muitas pessoas de uma família. Então é lamentável que as pessoas acham que tem que avançar além do limite do que o corpo suporta. Olha, o corpo precisa de descanso, tá? Para isso existe o sono, é o direito de dormir. Então, de que adiantou ultrapassar os limites da viagem e provocar um acidente, tirar a vida de muitas pessoas e prejudicar a sua própria vida? Então, é nisso que a gente tem que pensar, tem que obedecer. Trabalhou, precisa de repouso, precisa descansar. Nós, seres humanos, precisamos pelo menos entre 6 a 8 horas de sono diários. Tem pessoas que com 6 estão ótimas, tem outras que precisam de 8. O sono é muito bom, como o Zé Nilton falou. Nós poderemos continuar trabalhando fora do corpo, como o Zé Nilton bem disse, como os espíritos trabalham, mas o corpo precisa descansar. Nós, como espíritos, poderemos viajar, como o povo chama de viagem astral, né? Andar em ambientes, participar de atividades em estado de sono, mas o corpo precisa dormir bem, tá descansado para a recuperação das células, das energias, para no outro dia ter disposição para trabalhar com segurança. Sim, Helenilson. E o homem tem direito ao repouso em sua velhice? A resposta é sim. Ele não está obrigado, senão segundo as suas forças. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não pode? Aí vem a resposta: o forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar.
é a lei da caridade. Mas isso não acontece constantemente não, né, Lenilson? A gente não vê isso na prática não, né? Sim, aqui no Brasil sim. Aqui no Brasil ninguém completa a sua idade para ficar sem aposentadoria. E tem um outro detalhe aqui no Brasil. É que se o indivíduo não tiver nenhum apoio da família, não tiver aposentadoria, estiver impossibilitado de trabalhar, o governo dá o mínimo necessário. Você sabe que tem o auxílio, né? É verdade. Tem várias pessoas aí recebendo. Pessoas que não têm emprego, que está distante da família, elas recebem o auxílio do governo, né? Tem o auxílio Bolsa Família, tem os benefícios continuados, tem muitas formas de auxílio. Eu digo assim, que aqui no Brasil ninguém morre de fome, ninguém morre doente por falta de apoio, porque se não tem apoio da família, o Estado dá apoio sim, agora tem que buscar. E ser honesto também, né? Porque tem pessoas que conseguem o benefício, depois que não precisa mais dele, continuam recebendo. Por exemplo, tem pessoas que recebem o benefício do governo, conseguem um emprego e pedem ao patrão para não registrar a carteira justamente para continuar recebendo o benefício, ou seja, recebe do trabalho e recebe do governo. Isso é desonestidade, né? Ou seja, o governo dá esse auxílio até quando a pessoa consiga o trabalho, o emprego. Conseguiu, desliga o auxílio. Mas a pessoa pede para não registrar a carteira justamente para o governo não identificar que ela conseguiu um trabalho. Ainda tem o seguro-desemprego, Lenilson. Tem gente que sai do emprego e fica recebendo. 3 meses recebendo. Quantos meses? 3 3 meses? Sem trabalhar. É uma ajuda também, né? Claro. Você trabalhar recebendo um salário mínimo, aí você vai passar 3 meses o governo lhe dando 3 salários mínimos até que você consiga um novo trabalho. É verdade. Elenilson e ouvintes, Nailson, nós temos, o Brasil tem o melhor sistema de saúde do mundo, que é o SUS. Tem países aí que não dá assistência não. Você se vire para pagar seu tratamento. Se você não tiver dinheiro, você morre. Nós temos o SUS, devemos agradecer por isso. Mesmo com toda a demora, com essa demora nas regulações, com tudo isso, mas nós temos o SUS que nos ampara. E tem gente que ainda reclama. Mas é porque são 200 milhões de brasileiros, não é pouca gente não, né? É difícil para atender muita gente. Mas é o melhor sistema de saúde do mundo. Se você for analisar, tem países aí que não tem esse sistema de saúde, não. Nós temos aqui. Então vamos agradecer, né? Ô Zanilton, e em relação ao trabalho, né? Ou seja, todos nós deveremos trabalhar. Inclusive tem uma questão aí que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu digo porque eu já trabalhei como conselheiro da criança e do adolescente. Isso aí que existe exagero de ambas as partes. Mas, por exemplo, quando se diz assim, a lei proíbe a criança de trabalhar, ok. A criança abaixo dos 14 anos, o adolescente, né, abaixo dos 14 anos, ele não pode trabalhar. Mas a partir dos 14 pode trabalhar como adolescente aprendiz, desde que o trabalho dele não perturbe a escola. Ou seja, se ele estuda de manhã, o trabalho tem que ser à tarde em regime de aprendiz, de estágio. Mas a criança não está poupada de aprender a trabalhar. Vou lhe explicar como. Dentro de casa, os pais devem educar as crianças a, desde cedo, fazer suas atividades. Arrumar sua cama, né? Manter seu quarto limpo, manter o ambiente, né? Ajudar a lavar os pratos, ajudar a varrer a casa. Isso não traz problema nenhum para uma criança, desde que não seja forçado, né? Por exemplo, a mãe pode ensinar a filha a lavar os pratos? Pode. Pode ensinar a varrer a casa? Pode. O pai pode levar para ver o trabalho? Pode, mas não pode perder a aula, não pode prejudicar seus estudos. Então, Zé Nilton, você trouxe uma bonita mensagem aí para a gente encerrar o programa? Trouxe sim. Vamos ver a importância do trabalho. Essa mensagem está no livro Heranças de Amor, psicografia de Divaldo Franco, chama-se Serviço. A natureza é uma lição viva de serviço à vida. Serve o ar, sem o qual nada sobrevive. Serve o pão para manter a vida. Serve o verme sustentando a vida. Serve o germe renovando a vida. O vento perpassa em doce musicalidade, conduzindo o pólen da flor, fecunda outras espécies vegetais, perpetuando vidas. Serve o animal, nas diferentes expressões da escala evolutiva em que se demora. Serve a água, preservando a vida em todas as suas manifestações. Serve o sol, mantendo o equilíbrio geral, e graças ao seu tropismo se realizam os programas divinos na Terra e no sistema que a sustenta. Que seria de nós se não tivesse o sol, né? Tudo é serviço em toda parte. O homem deve servir também, porquanto somente servindo atinge a maioridade moral, já que servido não logra passar da infância espiritual.
Serve ao animal, às plantas, à natureza e ao homem. Assim, converter-te-ás nas mãos do divino servidor pelos caminhos do mundo que não cessa de servir. Agradeço a todos. Muita paz, muita luz. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo Visão Espírita. Conselho Regional Espírita apresentou Visão Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. O grito de gol é forte, mas fica incompleto se quem a gente mais ama não está por perto para comemorar junto. Neste ano, a emoção da Copa e a tradição do São João vão cruzar o país. Se a distância separou a família, a internet de verdade une todo mundo na mesma torcida e no mesmo arrasta-pé.